Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2020. Muito obrigado pela audiência, o programa sempre está crescendo na audiência e nós estamos muito felizes com isso. Estamos com os nossos comentaristas, Fernando Gessi, Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha, para comentar os principais assuntos do dia aqui na Jovem Pan. Bom, a gente vai começar com uma notícia triste. Um dos responsáveis diretos pela ativação do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, o empresário José Hilário Pasquini, morreu ontem pela manhã, aos 67 anos. Ele estava internado em um hospital na capital paulista. Vice-presidente do Hospital do Câncer, Pasquini presidiu a instituição por 7 anos. E nesse tempo foi responsável pelo término das obras do prédio e também da implantação do serviço de radioterapia em 2015. Nossos sentimentos aos familiares e também ao pessoal do Hospital do Câncer de Presidente Prudente. Bom, o juiz da Vara da Fazenda Pública, Darcy Lopes Beraldo, negou o pedido realizado pela concessionária Prudente Urbano e a Prefeitura de Presidente Prudente para esticar o prazo de 10 dias, visando o cumprimento da decisão para acabar com as superlotações no transporte coletivo. Mais uma vez, o juiz Beraldo rechaçou os argumentos da empresa sobre a falta de recursos e dobrou a multa por cada irregularidade flagrada. Agora, cada irregularidade flagrada é no valor de R$100 mil. Pois é, e a empresa, talvez dando um sinal da sua situação, anteontem, na quarta-feira, demitiu 43 funcionários. Vamos começar, então, ouvindo os nossos especialistas. Adilson Brevileri. Bom dia. Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. E bom dia, você, Gessi, você, Padilha, os nossos companheiros. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A cada dia que passa, a gente vai ficando cada vez mais surpreso, né? Porque a impressão que dá é que o departamento jurídico da empresa não está levando a sério a responsabilidade das decisões do judiciário. Porque o juiz havia decretado a multa de R$50 mil para poder atingir a finalidade de dissuadir o descumprimento, aquela coisa toda. E ele dobrou para R$100 mil. Ou não estão sabendo pedir, ou não estão sabendo conversar, ou estão achando que nós estamos de brincadeira aqui, né? Não é possível acontecer um negócio desse. E ainda a empresa, parece que de uma forma até como represária, demite 43 funcionários, não tem nada a ver com essa história, com essa briga toda aí. Muito bem, Adolfo Padilha. Olha, eu concordo com a Adilson e discordo num ponto de vista. Eu vejo assim, está tudo errado. Se você pegar desde o começo, está tudo errado. Nós estamos há 61 dias, todo mundo isolado, todo mundo falando que vai morrer um monte de gente, o tal do pico chega toda semana que vem vai chegar o pico, semana que vem os leitos vão tão lotados, e eu vejo que a demanda, a decisão do juiz é atrasada também. Né? Essas coisas tinham que ter sido feitas ou observadas na primeira semana, né? Mas faz 61 dias, aí toma uma decisão, pede para que as empresas acatem uma decisão de tomar os devidos cuidados com a população, que já faz 61 dias que estão aí usando ônibus superlotados. Para o lado da empresa, é aquilo que a gente comentou ontem. É difícil uma logística, é difícil um planejamento de um dia para o outro. Eu continuo achando que seria mais justo para a empresa de ônibus dar 3 dias, dar 4 dias, talvez não precise os 10 dias para que ela faça essa mudança que o juiz pede, que é necessário fazer, que todos nós sabemos. E, por outro lado ainda, a demissão dos funcionários, é difícil a gente avaliar se pode ter sido uma retaliação. Eu creio que não. A gente já foi dono de empresa, a gente sabe as dificuldades que a gente tem para manter tudo em dia. É uma dificuldade muito grande, porque não há de se discutir agora se a empresa vinha cumprindo o que vinha acordado no termo de contrato que ela tem de concessão com a prefeitura, porque se ela não vinha cumprindo, é desleixo de quem tem que cuidar, ou seja, os vereadores, a própria justiça e a própria prefeitura. Nós estamos vivendo um estado de guerra, é um estado de exceção, tem muita coisa que é novidade para todos nós, então é complicado, a gente não pode exigir tamanha eficiência de uma empresa que nunca teve essa eficiência.
O transporte público em Presidente Prudente, desde a época da Brasília, ele sempre foi muito complicado, ele sempre foi muito travado e nunca cumpriu com aquilo que a gente esperasse que ela cumprisse. E não está sendo diferente agora. Eu sinto esforço nas empresas de ônibus, mas eu também sinto muita pressão, onde a gente vê um monte de coisa lateralmente não funcionando da forma que deveria estar funcionando, né? Eu acho que também a Justiça poderia, na sua prerrogativa de dever e na sua prerrogativa de poder, exigir do Estado de São Paulo que o governador envie, através da Secretaria de Saúde, coisas que até agora não chegou. Fazem 61 dias que nós estamos aqui em Presidente Prudente sem receber um teste do governo de São Paulo. Os presídios vão começar a receber agora, semana que vem, as IPIs para os seus funcionários. Aí eu pergunto, a Justiça também, local aqui de Prudente, deveria ser rigorosa como está sendo e preventiva como está sendo agora, junto com o que está fazendo com as empresas de ônibus. Fernando Gess. Realmente, eu acho que o doutor Darcy, se ele continuar nessa toada dele, ele vai chegar no final da semana que vem com R$1 milhão por dia. Porque não dá para acreditar algumas coisas. Eu acho que eu não concordo com algumas coisas que o Padilha disse, eu concordo com várias coisas que o Adilson disse. Essa empresa ela não caiu, vamos dizer assim, ontem no transporte público. Inclusive, eu já escutei de dirigentes dela, dentro das audiências públicas que nós participamos, algumas coisas do tipo, nós somos especialistas em transporte público. Eu acho que pegaram a cartilha, então, jogaram fora, ou então trancaram em alguma gaveta. Eu volto de novo a ressaltar aqui a importância de nós termos, lá atrás, nos primeiros dias, a criação de um comitê de crise. Esse comitê de crise deveria ter pessoas da sociedade civil, da sociedade organizada, a parte pública, as empresas que estão ligadas diretamente ao problema. Nós poderíamos ter criado uma comissão aqui, exemplo, como nós vamos citar mais para frente aqui do programa a respeito de um estado aqui no nosso país, que está sendo exemplo para todos os outros que não estão fazendo a lição de casa, terem conversado sobre isso. Agora nós estamos, como o Padilha acabou de dizer, agora nós descobrimos que temos que dar EPI para o pessoal do sistema carcerário. Temos que trazer os testes para cá, que não apareceram nenhum ainda. Verba veio, tá? O dinheiro está vindo. Para quê? Até agora nós precisamos saber. Tem hospital de campanha sendo criado no estado de São Paulo que não tem uma pessoa dentro. Então, o que eu acredito é o seguinte, é o conjunto inteiro da obra, a falta de planejamento, a falta de cuidado com a coisa pública, daqui a pouco nós vamos entrar numa situação aí, num problema irreversível. Agora, com relação à empresa de ônibus, realmente, eu acho que eles precisam melhorar um pouquinho aí o departamento jurídico deles. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando as informações a respeito aí do transporte público em Presidente Prudente no decorrer da semana. O final de semana está chegando aí, então vai ficar mais tranquilo. Mas segunda-feira que vem nós vamos acompanhar para ver se está tendo superlotação ou não, se a empresa conseguiu resolver ou se a gente consegue flagrar alguma coisa. Bom, vamos lá, notícia boa, que tem impacto nacional, mas principalmente impacto local. A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mães solteiras só será depositada em contas fora da Caixa Federal a partir do dia 30, mas vai ser depositado, né? Revela o presidente do Banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, os beneficiários vão receber o dinheiro automaticamente na conta corrente fora da Caixa no período de 30 de maio a 13 de junho, conforme o mesmo cronograma de saque em espécie do segundo lote. Guimarães explica que até o dia 26 o auxílio está sendo depositado nas contas de poupança digital da Caixa de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Até o dia 29, o dinheiro poderá ser movimentado exclusivamente por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos bancários, contas domésticas como água, luz, telefone e gás, e também de compras em estabelecimentos parceiros. Bom, é um dinheiro bem-vindo para a população sofrida nesse tempo que o comércio está fechado, não é, Adilson Breviglieri? Pois é, a gente está na esperança de que esse dinheiro realmente venha, não aconteça o que aconteceu em
centenas, talvez até milhares de casos, muitas pessoas que tiveram a aprovação desse dinheiro e não conseguiram colocar a mão nele até agora. Tem muitos casos disso, né? A gente tem sofrido aí pessoas que acabam ligando para a gente aqui na redação da Jovem Pan, pedindo para que a gente possa auxiliar, que a gente possa ajudar. A gente não pode fazer nada, né? Na verdade, muitos ainda estão em análise desde o primeiro pagamento que ainda não chegou. E como você mesmo frisou, agora o dinheiro vai vir. Será que vai vir mesmo? Eu tenho alguns ouvintes da Jovem Pan, algumas mães que necessitam desse auxílio, na esperança de receber pelo menos R$600, que está faltando comida, e elas não conseguem encontrar uma resposta. Na Caixa, ela fala, você não precisa vir aqui, você tem que entrar pelo site, você tem que acessar o sistema, tem que acessar pelo aplicativo. E ela tenta e não consegue nada. Então, a gente tem a esperança de que esse dinheiro realmente chegue e chegue em tempo, né? Depois que chegar e já acabou tudo, também não adianta nada, né? É isso mesmo, Adolfo Padilha. Veja bem, a colocação correta é o seguinte, o dinheiro chegou para muita gente, foram quase 60 milhões de pessoas já atendidas. O que acontece é o seguinte, é um sistema de app que foi gerado assim, foi criado, aí o Gesto tem mais autonomia do que a gente para falar, porque é do ramo dele, foi criado assim em 15 dias, um processo de pagamento eletrônico que foi elogiado no mundo todo. Aliás, a posição do governo federal em relação a suprir as famílias necessitadas está sendo um modelo para muita gente no mundo, tanto é que o Brasil foi convidado até a participar do Conselho Mundial que fizeram aí, se eu não me engano chama COACH, para poder desenvolver como que isso foi feito e discutir isso pós-crise. Agora, o que acontece também, Adilson? Teve muita gente que não tinha necessidade de receber o dinheiro e se cadastrou, quer dizer, o brasileiro sendo brasileiro, infelizmente, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Mas eu acho que a possibilidade de poder receber esse dinheiro de outras formas vem devido a essas dificuldades todas que o Adilson colocou aí e que também precisa ter outros canais de saída, porque só um banco estatal não ia aguentar fazer tudo isso, né? Fernando Gessi, explica para a gente aí, é difícil mesmo fazer uma logística desta? Olha, é altamente complexo você desenvolver um app onde ele vai ter que receber milhões e milhões de conexão, onde ele vai ter que ter um gerenciamento. Existe uma parte de segurança por trás disso que não pode ser violada, porque vocês imaginem, se vocês começarem, o governo desenvolve algum aplicativo e você tem algum entrave ou algum problema de segurança no meio. Realmente é muito complicado. Agora, o que o Padilha disse realmente é verdade, confere mesmo. O Brasil foi altamente elogiado no mundo inteiro por conta do desenvolvimento desse aplicativo, praticamente em tempo recorde. E todo mundo sabe que, pelo menos nós que somos da área de tecnologia, a complexidade é muito grande. E outra, você tem que desenvolver alguma coisa, embora a interface ali não seja uma interface de tratamento de dados, ela é mais uma interface de solicitação e monitoramento das informações após você fazer o cadastro. Isso é de altíssima relevância. E outra coisa, nós não podemos esquecer que o Brasil, a nível de aplicativos na área de fintechs, que são os aplicativos ligados aí à gestão de bancos eletrônicos, o Brasil está dando show no mercado internacional. Tanto é que algumas outras empresas, no caso aqui, não vou citar o nome delas, mas nós temos algumas aí que são relevantes. Inclusive, já conseguiram aí valores de mercado da ordem de bilhões de reais. Então, realmente, agora com relação a ter apenas uma, isso aí realmente saturou um pouco o sistema e, infelizmente, alguns brasileiros vão tomar vergonha na cara, tá? Vergonha na cara, porque se cadastraram num negócio que não era para eles. Vou falar nisso, só diga-se de passagem, o filho do William Bonner, da Fátima Bernardes, se cadastrou e acabou sendo aprovado e recebeu R$600. É uma vergonha, né? É uma vergonha. É vergonha. Podia sair no Jornal Nacional tal notícia, né? Então. Todos nós. Muito bem, olha, o Ministério Público do Trabalho destinou um montante de R$ 30.208,66 em favor do Hospital e Maternidade de Rancharia para investimento em ações de combate ao coronavírus, como aquisição de equipamentos, de proteção individual, insumos, medicamentos, entre outros. O valor é originário de um acordo extrajudicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho, em Prudente, representado pela procuradora Renata Botasso, e um frigorífico da região.
A verba paga a título de indenização por danos morais será depositada diretamente na conta do hospital. Olha, o Ministério Público do Trabalho em Presidente Prudente já destinou cerca de 3 milhões de reais para fortalecer o enfrentamento à Covid-19. Aonde está indo esse dinheiro todo, hein, gente? Adilson Brevilhelli. Olha, eu queria dar aqui... Aliás, o Ministério Público do Trabalho sempre está colocando a sua mão para poder auxiliar várias causas emergenciais, várias causas que necessitam na nossa sociedade serem amparadas. E eles sempre conseguem, em acordos com as empresas que têm demandas, que precisam pagar multas, eles conseguem transferir esses valores para ações sociais, para agora no caso da pandemia, também conseguiram aí um valor, não é bastante, mas é um valor de R$ 30.208, que certamente vai ajudar. Não é muito, né, Jéssica? Mas vai ajudar. Agora, eu acho que não só o Ministério Público do Trabalho, mas também o próprio Ministério Público, com acordos ambientais, com acordos com empresas que são flagradas ou que precisam fazer algum TAC com o Ministério Público, podiam destinar parte desse dinheiro também para ajuda aí dos hospitais, para ajuda das prefeituras que precisam de dinheiro em tempo de pandemia, né? Muito bem, Fernando. Na verdade, nós estamos percebendo aí que os ministérios públicos, vamos dizer assim, não só o estadual como o federal, vem fazendo, às vezes, aí com relação a muitas atribuições que poderiam ter sido feitas por outro. Inclusive, eu acho que aqui é questão até de parabenizá-los pelo trabalho que eles estão fazendo. É bom lembrar o seguinte, nós temos aí a questão dessa verba destinada através do Ministério Público do Trabalho para esse hospital de rancharia. Nós tivemos aqui também que Presidente Prudente, não só do Ministério Público Federal aqui com relação à CESP, inclusive o nosso prefeito, o Dr. Nelson Roberto Bugalho, ele também intercedeu com uma verba muito importante para o auxílio aqui do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, foi muito, muito interessante. Temos aqui também o nosso promotor, né, Jurandir, fazendo o trabalho com relação à nossa empresa de transporte urbano. Então isso aí é bacana. Eu acho que esse trabalho que eles vêm desenvolvendo, embora muitas pessoas critiquem o Ministério Público, que eles começaram a fazer serviço de polícia, eu discordo totalmente. Eu acho que eles vêm fazendo um trabalho muito bom, muito bacana e realmente, nesse ponto, auxiliando quem precisa. Agora, os tribunais de contas do Estado de São Paulo e as câmaras de vereadores com pessoas competentes dentro vão ter muito trabalho analisando essas contas ano que vem. Eu acho que não vai sobrar vaga na cadeia, essa é a palavra certa. Infelizmente, a gente vê por todo o noticiário, Polícia Federal, né? Todo mundo sabe o trabalho maravilhoso que ela faz, ela já está com mais de 110 procedimentos investigativos no Brasil todo, assim, mas procedimentos assim que é a mesma coisa ter pego o cara com o negócio na mão, né? Com o produto do furto na mão. Então, eu acho que não vai ter vaga na cadeia pós-crise e a coisa vai ser muito feia. Sobre essa dinâmica do Ministério Público, nessas demandas onde há multas, onde há penas financeiras, retribuir sempre a uma entidade, eu também acho muito interessante, eu acho um processo moderno. Eu acho que tanto rancharia como aqui em Presidente Prudente, nós temos, todos nós sabemos, nós temos as entidades de Prudente são sempre lideradas por pessoas que fazem um trabalho muito bonito, que se dedicam por elas. Então é uma forma da justiça também sempre estar apoiando. O valor, às vezes, parece pouco para a gente, mas às vezes para quem está na frente de uma entidade, eu que já tive o prazer de trabalhar algumas vezes em algumas, o valor, às vezes, para a gente, por menor que pareça, ajuda e cai sempre numa hora boa. Muito bem. Adolfo Padilha, tem um participante inusitado aí que você pediu para ele deitar agora há pouco, hein? Como é que é o nome dele? Pois é, rapaz, aqui eu tenho a Lica, a Shakira e a Sara. E vou dizer uma coisa para você, quando eles começam a latir aí, você parece que eu vi você chamando o nome deles aí. São minhas companheiras, não largo nunca das minhas cachorras. Muito bem, olha, ainda nesse Faz tema, parte dos home office. Os deputados estaduais Letícia Aguiar, do PSL, Márcio Nakashima, do PDT, Sargento Neri, do Avante, Coronel Telhada, Progressistas, Adriana Borgo, do PROS, fazem parte dos parlamentares defensores do orçamento, grupo formado para investigar a aplicação de recursos do Estado durante a pandemia do coronavírus. Este grupo aí
entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo essa semana, pedindo apuração de possíveis irregularidades nas compras de aventais descartáveis pelo governo João Dória, no valor de 14 milhões. Que história é essa aí, hein, Felipe? Olha, e não é só isso, né, Eudes? Veja bem, parlamentares de defesa do orçamento, que nós temos um prazer de dizer que o nosso amigo aqui de Presidente Prudente, o deputado que representa a nossa região, o Ed Thomas, faz parte. Essa semana agora, no dia de ontem, eles também entraram com uma outra ação de prevenção sobre o gasto de mais de 400 milhões, Jesse, de equipamentos e de remédios. Por que eles estão fazendo isso? Porque aqui no estado de São Paulo nós temos uma fundação de remédios popular, que é a FURP, que está com 40% só da sua produção em atividade. E eles acreditam que boa parte desses remédios poderia ser produzido por essa fundação. Então é o modelo Dória de gestão que fica com a explicação agora. Se temos uma fundação que pode produzir os remédios da forma que estão apontando que pode ser feito, por que comprar esse valor dessa forma e com essa necessidade? É uma explicação que ele vai ter que dar para a gente após crise, e parabéns aos parlamentares que fazem oposição ao governador, óbvio, né? E que estão ponto a ponto. A história dos guardanapos, dos aventais, por exemplo, voltou para trás por causa da denúncia que eles fizeram. Acho que pouca gente sabe disso. Quando os parlamentares denunciaram que a compra dos aventais estava sendo feita de forma equivocada, foi suspensa a compra, economizamos 14 milhões de reais, e agora tem mais essa de 400 milhões aí entre remédio e produtos e outros produtos. Muito bem, a gente vai ouvir o Fernando Jesse e também o Adilson Brevigliani sobre esse assunto, mas para você que está acompanhando pelo Panflix, tá bom? Você vai entrar lá na aba regional, vai procurar o jornal de hoje, dessa sexta-feira, você vai encontrar lá todos os nossos comentários, todas as notícias. No rádio a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem o programa Pânico. Então, um grande abraço para você que nos ouviu aqui pelo 101,7 da Jovem Pan. Fernando Jesse, vamos lá então para as suas considerações. Então, é o que eu falo, né? Nós não temos um problema de organização muito sério. E vão aparecer coisas absurdas, né? Com relação a EPI, com relação a remédio, com relação a equipamentos. O nosso querido governador chegou a comprar uma unidade de respiração artificial por 150 mil reais. Por que não teve aqui? Nós temos só um detalhe. Nós temos as melhores universidades de engenharia do Brasil no estado de São Paulo. Nós temos aqui em São Carlos referências, a USP, nós temos em São José dos Campos, nós temos as principais indústrias, tá, de manufatura no estado de São Paulo. Nós temos os principais laboratórios farmacêuticos no estado de São Paulo. Explica para mim uma coisa, por que nós temos que começar a comprar essas coisas fora? E lá no Sul, nós temos as principais indústrias de confecções do Brasil e da América do Sul. Por que aquele pessoal lá que está parado, não estão ali num grupo de trabalho para poderem resolver esse problema dos EPIs que estão ligados aí a tecidos e tudo mais? Nós temos no estado de São Paulo as principais indústrias de injeção, tá? As injetoras e as sopradoras. Para quem não sabe, injetoras é que fabricam as peças plásticas e as sopradoras são que fabricam aí, por exemplo, garrafas que são utilizadas nos EPIs e tudo mais. Vou repetir aqui uma frase de um dos maiores apresentadores desse Brasil. É uma vergonha o que está sendo feito pelo nosso governador no estado de São Paulo. Adilson Brevigliani. Pois é, o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro, até fez uma notificação, se caso de acontecer, de ficar provado que algum político que ocupa algum cargo, como prefeito, governador, ele afundar a economia, ou ele prejudicar a economia, ou ele fizer alguma compra fraudulenta, ele sem dúvida vai ser preso. A gente vai, é o que o Padilha disse, a gente vai assistir aí muita gente ser presa e a cadeia vai ficar lotada, né, Padilha? Vai faltar vaga na cadeia, né? Vai faltar vaga na cadeia, infelizmente, né? A gente vê alguns exemplos também, né, Adilson, aproveitando uma deixa no seu comentário, você vê o funcionalismo público, pô. Todo mundo está dando um pouco de si, todo mundo perdendo muito. É a única categoria nesse país que tem salário garantido, fazendo lobby, fazendo pressão no Congresso Nacional. Não é para reduzir salário, não.
é para não ter aumento até o final do ano que vem. Quer dizer, a gente vê uma falta de sensibilidade de alguns segmentos, claro que não são todos, né? Tem os funcionários públicos, mas eu acho que aqueles bons funcionários públicos deviam se manifestar, sabe? Formar uma associação entre eles, falar, não, nós queremos dar a nossa contribuição para o brasileiro, nós queremos, como patriota, mostrar para o povo brasileiro que nós estamos juntos nesse sofrimento, que nós vamos reconstruir nosso país da mesma forma, que nós vamos dar as mãos, que nós vamos mostrar que o povo brasileiro é unido. Então nós estamos aqui representando o funcionalismo público e dizendo que somos a favor do congelamento do nosso salário. E olha que o salário do funcionalismo público, todos nós sabemos, diferente de outros países onde a classe mais rica são empresários, empreendedores, no Brasil o funcionalismo público é onde estão os milionários desse país, né? É lamentável isso. Pois é, falando em funcionalismo público, deixar para você comentar também, Padilha, a proposta do presidente da República de congelar os salários dos servidores até o final do ano que vem. É a proposta do plano da equipe econômica do governador, do presidente Jair Bolsonaro. Como eu estava dizendo até agora há pouco, todo mundo está perdendo com isso, as empresas estão perdendo com isso, o cidadão está perdendo com isso, precisa fazer um replanejamento das contas federais. Olha o tanto de dinheiro. Nós fizemos há 6 meses atrás, todo mundo participou e acompanhou a reforma da Previdência, que comemorou-se 1 bilhão de economia em 10 anos. Já se gastou mais do que isso com o coronavírus em 60 dias. Então, quer dizer, se não houver um replanejamento de ordem financeira, um planejamento do que se recebe, do que se vai gastar, principalmente com funcionário público, você aí, funcionário público, você pode ficar sem salário daqui a um ano. Você pode ficar sem as suas garantias que você conquistou através de um concurso público, porque não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então é o que eu digo, agora é a hora de todo mundo se unir, agora é a hora de todo mundo entender e todo mundo compreender. Por outro lado, o governo anda trabalhando muito. Ontem, no final do dia, nós tivemos a boa notícia sobre a parceria que foi feita na linha férrea aqui do estado de São Paulo, que o Jéssica comentou também ontem de manhã. Foram fechados um contrato de 10 bilhões de investimento para toda a malha ferroviária aqui do estado de São Paulo. Vai gerar isso em 10 anos, em 5 anos, 10 mil empregos. Então, o governo apoia, mas o governo continua trabalhando. Nós todos aqui, estamos todo mundo passando um aperto danado, mas nós também estamos continuando produzindo. Então, eu acho que também o funcionário público tem que dar a coparticipação dele e mostrar para todos nós também que é patriota, como todos nós somos. Fernando Gessi. Uma coisa que ninguém está contando é o seguinte: nós temos um problema muito sério com o pagamento de folha no Brasil inteiro. Vou citar o caso daqui de Presidente Prudente, que hoje nós temos 54% dos nossos recursos, eles vão para pagamento de folha. Automaticamente, eu não sei como que eles vão conseguir fazer o pagamento dessa folha até o final do ano. Eu já estimo que nós iremos ter problemas, não só aqui, mas no Brasil todo. Também é importante ressaltar que dentro desse modelo, né, dessa situação, desse cenário nosso de crise, não cabe, ao meu ver, nenhum tipo de aumento com relação a funcionário. Vão ter que dar, sim, a parcela de contribuição deles, e vai ser uma parcela de contribuição muito menor que a nossa, porque a nossa parcela de contribuição, ela envolve falência, ela envolve fechamento de empresas, ela envolve demissões. E um detalhe muito importante, que isso aí parece que ninguém se atinou até agora. Quando você tem uma crise com uma recessão desse nível, as empresas vai ter que ser obrigada a diminuir. Nós vamos ter uma deflação por conta da queda do consumo. Nenhuma empresa vai ser louca nesse Brasil, na atual circunstância, de começar a querer ganhar. Se aumentar, não vende. Se aumentar, quebra. Então, o que vai acontecer? Com o poder aquisitivo do brasileiro lá no chão, as empresas vão ter que diminuir com relação aos seus custos, vão diminuir o valor e, por incrível que pareça, essa classe que ainda tem um salário garantido vão ter um poder aquisitivo maior. Acredito muito nisso. Muito bem. Adilson Breviglieri. Olha, a gente sabe que a Polícia Federal ela está trabalhando, né? E a gente também sabe de alguns rumores que a gente consegue obter em algumas fontes de que muitos já estão com a mira apontada para que possa acontecer aí
um inquérito policial, porque as provas que a Polícia Federal já tem alcançado em várias regiões desse país afora, por conta de compras totalmente equivocadas, de compras fraudulentas, de equipamentos de respirador, de máscaras, de luvas, de EPIs, seja lá o que for que eles inventam. Até um prefeito lá do norte diz que contratou uma empresa dentro da calamidade pública, num contrato de R$1 milhão, para poder abrir covas no município que tinha apenas 18 mil habitantes. E ele disse, não, aí vou para justificar o R$1 milhão, né? E esse dinheiro eu vou usar para outras coisas. Então, tudo isso certamente vai começar a ser apurado, os inquéritos policiais da Polícia Federal vão começar a ser denunciados, o Ministério Público Federal vai estar encaminhando para a sua devida competência, e eu tenho certeza que mais cedo do que a gente imagina, prefeitos, governadores estarão indo para a cadeia e o dinheiro voltando para o cofre público. Muito bem, eu quero agradecer o Fernando Gessi, o Adilson e também o Padilha, os nossos comentaristas aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom final de semana para vocês. Fernando Gessi, nós tínhamos combinado de falar da administradora, da secretária do Rio Grande do Sul, mas a gente já vamos falar segunda-feira. Nem vai dar tempo, a gente vai deixar para segunda-feira. Muito bem, é isso aí. Obrigado a você que esteve na companhia aqui conosco e nós voltamos na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Até lá!